A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus Ele abençoe a sua vida. Meu nome é Gabriel e estamos no canal Tudo sobre a Bíblia. Seja muito bem-vindo ao canal. E hoje eu vou te passar 4 passos de como montar uma pregação. É um assunto bem interessante porque tem muitas pessoas que têm vontade de pregar a palavra, de anunciar o Evangelho, de falar do amor de Jesus e não sabe começar. Então aqui eu vou te passar 4 passos para que você venha começar o mais rápido possível a cumprir o seu ministério de pregador em nome de Jesus. E vamos para o vídeo. Primeira coisa, você precisa de fazer uma oração. Por que uma oração? Porque quando você está estudando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você não está estudando um livro em quadrinhos, você não está estudando um jornal, uma revista, você está estudando uma palavra inspirada por Deus e espiritual. E a Bíblia mesmo vai dizer que você só entende alguma coisa espiritual se você for uma pessoa espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais de Deus porque eles parecem loucas e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O que o apóstolo Paulo ele quer dizer nessa passagem? Quer dizer que você só vai entender algo espiritual se você tiver em espírito de oração, se você tiver comunhão com Deus, se você tiver intimidade com o Espírito Santo, porque é isso que a Bíblia se diferencia dos outros livros. Você só vai entender ela se você ter intimidade com Deus. Outra coisa, a oração não é nada mais, nada menos do que uma conversa com Deus. Uma coisa que você tem que entender é quando você está preparando um esboço, quando você está preparando alguma coisa a respeito da palavra de Deus, quando você está preparando algo para a igreja, você não pode falar o que você quer falar, você tem que falar o que a igreja está precisando de ouvir. E ninguém melhor para te dizer o que a igreja está precisando de ouvir do que o dono da igreja, que é Deus. Então, antes de tudo, faça uma oração. Segunda coisa, você já orou. Deus ele já te revelou o texto. Agora você precisa de saber de 4 coisas sobre o livro. Por exemplo, Deus ele te revelou uma palavra escrita no livro de Apocalipse. O que você precisa de saber sobre o livro de Apocalipse? 4 coisas. Quem escreveu, para quem escreveu, a data que escreveu e o objetivo que escreveu. Exemplo, você está diante da igreja, você leu o texto principal, aí você vai dizer, eu li no livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, aproximadamente 95 anos depois de Cristo. Esse livro foi destinado a 7 igrejas da Ásia e a mim e a você, com o objetivo de trazer a esperança de que Jesus ele morreu, mas que ele ressuscitou e vai vir para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então, antes de você começar a iniciar a sua pregação, antes de você começar a pregar, você vai contar essas 4 coisas: quem escreveu, para quem escreveu, a data que foi escrito e o objetivo. Você fazendo isso, você vai se mostrar uma pessoa bem mais confiante e mais preparada para expressar o que Deus ele colocou no seu coração para falar para a igreja. Então, anote aí: quem escreveu, para quem escreveu, a data que foi escrita e o objetivo. Terceira coisa, você já orou, Deus ele já te revelou a palavra, você já falou as 4 coisas sobre o livro, agora está na hora de você interpretar o texto. Primeira coisa que você precisa de saber, o que aquele texto está querendo ensinar. Primeira coisa, você precisa de saber o que aquele texto está querendo ensinar. Vamos se dizer que Deus ele te revelou em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, que vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é e que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. O que esse texto está querendo ensinar? Está querendo ensinar que Deus ele é poderoso, está falando sobre o poder de Deus. Então você vai ensinar para a igreja sobre o poder de Deus. Mas como que você vai ensinar se você não aprendeu? Então você vai fazer
fazer uma lista, você vai fazer ensinos sobre o poder de Deus. Por exemplo, Deus ele te revelou em Marcos capítulo 5. Você vai abrir em Marcos capítulo 5 e vai ver o que aquele texto está ensinando. Vai dizer que havia um endemoniado em Gadareno e, resumindo bem aqui a história, a palavra de Deus vai nos dizer que aquele homem teve um encontro com Jesus e ele foi liberto. Então tá falando sobre libertação. O que você vai ensinar para a igreja? Você vai ensinar sobre libertação, sobre restauração, sobre cura, porque aquele homem foi curado, aquele homem foi liberto, aquele homem foi restaurado. E a Bíblia vai nos dizer que a palavra de Deus ela edifica, ela consola, mas também exorta. O que você vai fazer? Você vai explicar para a igreja o que aquele texto está querendo ensinar e você vai traduzir para os dias de hoje. O que aquele texto pode nos ensinar, pode trazer para a nossa vida nos dias de hoje. O que a Bíblia pode nos consolar, exortar, nos edificar. É isso que é a função do pregador, trazer os ensinamentos da Bíblia de anos atrás para os dias de hoje. O quarto passo e um dos mais importantes, você tem que ensaiar o que Deus ele colocou no seu coração. Mas por que você tem que ensaiar? Porque você vai estar diante daquele púlpito e muitas pessoas vão estar te olhando e você tem que saber exatamente o que você vai falar. Você tem que estar preparado, você tem que estar com tudo na ponta da língua. Por quê? Porque você tem que mostrar preparo, você não pode gaguejar, você está diante do povo de Deus, você não pode preparar qualquer coisa. Deus ele colocou algo muito sério em tuas mãos, que é através da sua boca falar com a igreja. Então você tem que ser esforçado, você tem que se esforçar, você tem que estudar. Por quê? Porque Deus ele honra aquele que tem força de vontade, Deus ele honra aquele que corre atrás, Deus ele honra aquele que trabalha. Então você tem que pelejar, você tem que procurar cada dia mais se desenvolver embaixo disso aqui. Come a palavra, come a Bíblia, ensaie, busque, que você vai ser um grande pregador da palavra, mas é necessário renúncia. Vai ter dia que você não vai querer ler a palavra, mas você tem que ler. Por quê? Porque você foi chamado para pregar a palavra. Então um conselho que eu te dou: ensaie bastante, porque quando chegar lá naquele púlpito você vai estar preparado, porque Deus ele vai te capacitar. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você tem mais alguma dica para aquelas pessoas que estão vendo esse vídeo, deixa no comentário abaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, dá o seu like, porque Deus ele vai te abençoar em nome de Jesus. Até a próxima.